Igreja amada, recebam a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que a igreja está sobre os pés, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, escrito por João, o capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. João, capítulo de número 3, versículos 1 ao 7. Assim está escrito na Santa Palavra do Senhor. Em João capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de ter dito: necessário é nascer de novo. Pode se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Quero aqui externar minha gratidão em poder retornar a essa casa, numa noite tão festiva, apesar de contas que a Igreja Canaã sempre é uma igreja que celebra o Cristo vivo, mas nesta noite aqui de congresso, eu louvo ao Senhor pela vida do presbítero Luizão, sua casa, sua família, pelo convite honroso, e assim pela vida dos pastores e amigos, pastor Rogério, irmã Mirna, pastor Anderson, irmã Vivi. Saiba que o carinho da minha casa e da minha família pela vida dos senhores, por esse ministério é muito grande. E verdadeiramente nós somos a Assembleia de Deus Canaã. Deus abençoe. Parabenizo aqui a juventude Canaã, coral jovem, Agnus Dei, ô glória. Esse altar hoje vai fumegar, aleluia, aleluia. A juventude aí, os improváveis, eclésias chamados para fora, festa linda, festa onde o Senhor Jesus está, alguma coisa acontece, e eu sei que esse congresso já estava marcado na agenda de Deus, e você veio aqui nessa noite, mais uma noite para ser impactado pela presença do Deus Todo-Poderoso. Agradeço a Deus pela vida da minha família, pastor Fábio, minha menina Evelyn, que aqui se encontra, estão aí na intercessão. Mas antes de ministrar a palavra, porque ela está ardendo no meu coração, só quem veio ouvir a voz de Deus aqui, só quem veio ouvir Deus falar neste lugar, diga eu. Dá um conselho para essa pessoa que está do teu lado, diga: só vai embora da mesma forma, se você quiser, porque hoje é dada a oportunidade de nascer de novo, de ter uma nova vida, uma vida transformada. Pedimos assim a liberdade de mais uma vez anunciar aqui, louvando a Deus pela vida dos pastores, em poder anunciar o nosso livro, Curadas para Cuidar, uma obra que nasceu de Deus, e o Senhor tem nos dado no livro de Ruth lições para como nos portarmos diante a crise, diante invejosos, diante ingratos, diante todas as dores que sobrevêm sobre a nossa vida. Estaremos aqui na entrada da igreja, e se você quiser, temos poucas unidades, minha gente. Não é que eu não tive fé, é que onde eu passei, as irmãs correram e adquiriram um exemplar,
e nós trouxemos poucas unidades. Mas se você quiser, estaremos ali, além do meu esposo e da Evelyn na banquinha. Você vai passar na banquinha da misericórdia, tá? E aí a gente trouxe alguns irmãos para ajudar também. Trouxemos 2 irmãos, o irmão crédito e o irmão débito. E aí eles trouxeram um primo, o Pix. Se você quiser, passe ali e seja abençoado por essa obra. Mas vamos à palavra do Senhor, noite de congresso. Aleluia, encerramento do congresso, mas a festa continua. Noite de campanha, noite de propósito. O Senhor tem algo grande a realizar nesta casa a cada dia. Nós estamos aqui diante de um texto sagrado, tão conhecido, tão discorrido. Nós vemos que o evangelho de Jesus, ele é único. Ele é um único evangelho. Porém, ele foi escrito por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um, dentro da sua particularidade, veio apresentar ao mundo a pessoa bendita do Senhor Jesus. Mateus o apresenta como Messias, como rei prometido. Marcos o apresenta como servo sofredor. Lucas o apresenta como filho do homem. E João o apresenta como filho de Deus. Ao olhar para o capítulo 1 do Evangelho de Jesus escrito por João, já no capítulo 1, João vem discorrer sobre todo o assunto que ele quer tratar. Do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, João vem falar da revelação do verbo. Do capítulo 1, do versículo 5 ao 11, João vem falar da rejeição do verbo. E no mesmo capítulo, porém, do versículo 12 ao 14, João vem falar da aceitação do verbo. Veja que o mundo estava mergulhado no pecado, nas trevas, e Paulo escreve Gálatas capítulo 4, versículo 4, dizendo que chegou a plenitude dos tempos, a qual Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Quando olhamos para esse texto, o povo judeu vivia muitos rituais, e entre esses estava um ritual chamado mikvá, um batismo, um ritual de purificação. Havia muitas pessoas que passavam por esse processo. Inclusive quem quisesse ingressar no judaísmo teria que passar pelo processo do mikvá. Mas quando olhamos para os evangelistas ao escrever o evangelho de Jesus, tanto Mateus como Marcos, quanto Lucas e João, eles vêm apresentar, já nas primeiras páginas, um homem que está no deserto, pregando agora um batismo não só de purificação, pregando agora um batismo não somente uma filosofia ou um estilo de vida. Ele está pregando um batismo de arrependimento e anunciando e apontando o reino de Deus. As pessoas começaram a ir até o Jordão, ao ouvirem a pregação de João, o Batista. Diz que ele prega uma mensagem muito enfática. A mensagem dele é de arrependimento. E João não alisa as multidões que vão até ele. Ele se expressa dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou de fugir da condenação futura? A mensagem de João, uma mensagem enfática, uma mensagem incisiva, uma mensagem confrontadora. Afinal de contas é a mensagem do reino. E de repente os fariseus e saduceus começaram a lhe enviar pessoas para perguntar a João quem ele era, ou quem ele mesmo dizia ser. Então começaram a perguntar: és tu o profeta Elias? Ele disse: sou não. És tu o profeta Jeremias? Ele disse: também não.
Então no mínimo tu és o Cristo. Ele diz: muito menos. Aí perguntam a ele: nós precisamos de resposta para levar a quem nos enviou até você. Então me diga quem é você, fale de você mesmo. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor e preparai a vereda para o Salvador. Porque eu batizo com água, mas está vindo um aí que é antes de mim, mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno de tirar a sandália do pé. Eu batizo com água para o batismo do arrependimento, mas quem está vindo aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está vindo aí vai batizar no Espírito Santo e com fogo. Oh glória! Quem é que aparece lá? O Senhor Jesus. João batiza o Senhor Jesus, o céu se abre, a majestade e a trindade santa se manifesta, o Deus Pai falando ao céu, o Deus Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, e o Deus Filho sendo batizado, levado até o deserto por 40 dias pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Saiu do deserto vitorioso, vencedor, pois venceu tudo pela palavra, no que está escrito. Quando olhamos para esse fato, após os 40 dias, Jesus vai para Nazaré, e ele vai para a sinagoga. E a questão do que está acontecendo na sinagoga, Jesus vai transformar o ambiente, porque ele faz isso. A sinagoga era um lugar de reunião, de adoração. A sinagoga era um lugar de leitura da palavra. A sinagoga era um lugar de aprender a palavra. A sinagoga era um lugar de adoração a Deus, de criar os seus filhos na lei do Senhor. Porém o problema não é com a sinagoga. O problema foi o que fizeram, o sistema fez dentro da sinagoga. Os homens começaram a amar os primeiros lugares. Jesus disse que havia adoração muito de lábios, aleluia, e pouca adoração sincera. Então Jesus entra em Nazaré, numa sinagoga, e foi dado a ele o livro da lei. Oh glória! E o que é que vai acontecer na sinagoga de Nazaré? Jesus vai pregar a palavra. Quando Jesus chega, tem palavra. Quando Jesus chega, tem o poder da palavra viva, que liberta, que transforma, que opera, que realiza maravilhas. Jesus começa a ler Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, é sobre mim, porque me ungiu a pregar a palavra, a anunciar o ano aceitável do Senhor, a trazer liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os presos. Jesus está pregando na sinagoga. Depois a mensagem de Jesus começa a chamar a atenção de gente dentro da sinagoga. Alguém dizia: a palavra dele é diferente, a palavra dele traz algo dentro da gente. Ele não ensina como a maioria ensina. A palavra dele tem autoridade, a palavra dele tem peso, a palavra dele alegra, a palavra dele muda, a palavra dele transforma. Eita glória! Jesus foi expulso de Nazaré, porque disse que as sagradas escrituras haviam se cumprido. Ele era o Messias. Saindo de lá, Lucas diz que Jesus vai ser levado para Cafarnaum, e é um dia de sábado. E quando Jesus chega em Cafarnaum, ele vai para onde? Sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, já tinha o culto litúrgico ali, mas tinha gente com problema sério, e o sistema não tinha autoridade para libertar. Tinha gente endemoniada frequentando a sinagoga. Entrava possesso e saía pior, e ninguém dentro da sinagoga tinha autoridade para expulsar, até que Jesus entrou na sinagoga. E quando Jesus entrou na sinagoga, o endemoniado manifestou. Eita glória!
e diz a Jesus: filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus manda ele calar a boca e ordena a ele sair. O homem é liberto. Então na sinagoga volta a ter palavra, na sinagoga volta a ter libertação, porque quando Jesus chega o ambiente é transformado, é mudado. Só que Jesus é convidado a ir novamente a uma sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, eita glória, teve palavra, na sinagoga teve libertação, agora também vai ter restauração. Tem um homem com a mão direita mirrada, e ele está na sinagoga, e na sinagoga tem muita gente que vem para adorar a Deus, mas também tem muita gente com espírito de espectador, para ver o que vai dar, o que vai acontecer. E tinha muita gente dizendo: será que ele vai curar? Hoje é sábado, se ele curar ele vai estar quebrando princípio. Jesus abre a boca dentro da sinagoga e diz: alguém é proibido de fazer o bem no dia de sábado? Chamou o homem que tinha a mão mirrada, a mão direita, a mão da honra, a mão da força, para o meio da sinagoga e curou o homem instantaneamente, porque aonde Jesus chega tem palavra, tem libertação, tem restauração, aleluia. Esses sinais começam a chamar a atenção de gente grande. Esses sinais lá dentro da sinagoga chegaram até os ouvidos de alguém que compõe o sinédrio, que é um fariseu, é membro do conselho ou concílio dos líderes judaicos, é alguém que tem uma cadeira lá dentro, eita glória. Nicodemos ficou sabendo que o pregador de Nazaré, quando chega, tem palavra. Nicodemos ficou sabendo que o pregador de Nazaré, quando chega, tem libertação. Nicodemos ficou sabendo que o pregador de Nazaré, quando chega, tem restauração, oh glória. Então Nicodemos olha e diz: alguma coisa diferente acontecendo, eu preciso me encontrar com esse homem. Capítulo 3, versículo 2, Nicodemos olha para Jesus e diz assim: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí o que Jesus vai pontuar para Nicodemos: Nicodemos, para entrar no reino, é necessário nascer de novo. Jesus vai falar para Nicodemos o seguinte: para entrar no reino a qual eu prego, não é, aleluia, somente fazer parte de um hall de membros. Para fazer parte do reino, não tem que só ter uma carteirinha de obreiro, seja qual for. Para fazer parte do reino, não é necessário somente fazer parte de um clube religioso. Para entrar no reino a que eu trago, para entrar no reino a que eu prego, é necessário nascer de novo, aleluia. Só que isso mexe com o doutor Nicodemos. Ele diz: como é que um homem sendo velho pode entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, tu é mestre, eu vou clarear as coisas para você. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito, oh glória. Deixa eu lhe dizer o que vim pregar nessa noite. Estou debaixo da autoridade do céu, com uma palavra liberada para o teu coração. E a mensagem que Jesus colocou ao meu coração para te entregar é: as características de quem nasceu de novo. A primeira característica de quem nasceu de novo é mudança de mente.
Metanoia, palavra grega que significa mudança de mente ou transformação interior. É usada na filosofia, é usada na psicologia, é usada para descrever uma mudança profunda na forma de pensar, de perceber e de se relacionar. Na Bíblia, metanoia, na palavra de Deus, metanoia é traduzido como se arrepender, é mudança de curso de vida. Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aleluia. Mudança de mente. No antigo, aleluia, judaísmo, no judaísmo do antigo tempo, metanoia significava arrependimento, significava, aleluia, passar pelo reconhecimento do pecado, passar por uma confissão, mudar o comportamento, mudança de comportamento, retorno à obediência à Torá. No ensino do Senhor Jesus, oh glória, e dos apóstolos, metanoia, aleluia, é o sentido mais profundo, um sentido mais espiritual. Não se trata apenas de mudar atitudes externas, mas de ter uma mudança total de cosmovisão, um reposicionamento do coração e da mente em relação a Deus, em relação ao pecado, em relação ao reino de Deus. Aleluia. Quando Paulo vai escrever a carta à igreja de Corinto, ele olha tanta gente se convertendo, é tanta gente vindo, mas Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele trata com 3 tipos de pessoas ou comportamentos, ou Paulo mesmo vem dizer 3 tipos de homem. O primeiro homem é o homem natural, o homem que não tem a sua psique dominada ou controlada pelo Espírito. É um homem que tanto faz estar sentado no banco da praça quanto no banco da igreja. É o homem que não nasceu de novo, tanto faz gritar glória quanto xingar palavrão. É o homem natural que não deixou o Espírito lhe convencer, que não tem mudança de caráter, que a mente não mudou, que acha que para ser salvo é só ter uma vida, aleluia, glória a Deus, de regras e mais regras. Jesus está dizendo: reino de Deus é diferente, reino de Deus é transformador, reino de Deus é mudança de vida, reino de Deus é mudança de mente, reino de Deus é mudança de caráter. Nascer de novo é metanoia, é transformação, é mudança de mente. Tem alguém aqui transformado pelo poder dessa palavra? Oh glória! Paulo fala desse homem natural, aonde aleluia, os seus sentidos são dominados apenas por desejos. O homem natural vive pela lógica. O homem natural vive apenas pelo que a cultura ou a sociedade dita. O homem natural julga a fé como tolice. O homem natural pode até ser religioso, mas não tem uma conversão real. Aí Paulo trata com o homem natural. Oh Jesus amado, ele escreve 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14. Ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Talvez você não esteja entendendo como é que um povo em plena segunda-feira deixou a sua casa, veio direto do trabalho, está aqui nessa noite adorando a Deus. É porque tem gente aqui que não é carnal, que não é natural, mas que é espiritual e que é mais de Deus e transformação de vida. Paulo fala do homem natural, mas Paulo também fala do homem carnal.
se os pastores pudessem, isso num contexto geral, colocar um termômetro ali na porta, os obreiros, para medir a temperatura do crente, qual seria a tua temperatura? Qual seria o teu fervor? Porque Paulo vem falar do homem natural, mas Paulo vem falar do homem carnal. E aí a gente precisa entender se realmente teve metanoia, se realmente teve transformação de mente. Porque Paulo escreve Gálatas 5:17, dizendo o seguinte: sabe quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, dos quais vos declaro, eu já disse antes, quem comete tal coisa não herda o reino do céu. O negócio é sério. Para entrar no reino de Deus é renúncia. Para entrar no reino de Deus é mudança e é transformação de vida. Só que Paulo diz assim: há um outro tipo de crente, oh glória. E eu acredito que é para esse crente que eu vim pregar nessa noite. Eu acredito que é para esses obreiros que eu vim pregar nessa noite. Eu acredito que é para essa juventude que eu vim pregar essa noite. Eu acredito para essa igreja que eu vim pregar nessa noite. Qual? Espiritual, oh glória. Paulo diz assim: eita, meu Deus do céu, quando ele fala do homem espiritual, ele fala do homem regenerado, que nasceu de novo, do Espírito, da nova criatura. Segunda carta aos Coríntios 5:17, ele diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, oh glória. Não deixa eu melhorar esse negócio aqui para você. Melhorar não, porque a palavra de Deus ela é suficiente. Mas deixa eu te esclarecer uma coisa: espiritual é nova criatura, nasceu de novo, eita glória. Fica irreconhecível. A sociedade conhecia como aquele que era traficante, como aquele que era do corre, como aquele que era da vida louca, aquela que não tinha caráter, não tinha posicionamento. Chegou Jesus, mudança de mente, novo nascimento. Alguém olha e diz: meu Deus, é aquela mulher mesmo, é aquele homem mesmo, é aquele jovem mesmo. Evangelho é o poder de Deus para transformar, para libertar, para fazer algo grande. Aleluia. Eu vim pregar para um povo que é nova criatura, que nasceu em Cristo, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se fez novo. Tem alguém grato a Deus nessa noite aqui porque Ele fez tudo novo? Aleluia. Aí tu vai detectar se tu é carnal porque tem as obras da carne, ou se tu é espiritual. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, eita, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Contra essas coisas não há lei, oh glória. Dá um sorriso para esse crente que está aí do teu lado e diga: tu tem o fruto do Espírito? Olha, eu posso confirmar, você tem o fruto do Espírito. O amor de Cristo reina sobre a tua vida. Olha que semblante diferente. Olha as obras dele, olha as obras dela como é diferente. Fruto do Espírito, fruto do Espírito, gerado em quem nasceu de novo, transformado, novidade de vida, aleluia. Fruto do Espírito não compra no sacolão, fruto do Espírito não compra na mercearia, fruto do Espírito, aleluia, é gerado em quem nasceu de novo, em quem é transformado, oh glória, aleluia. Primeira característica de quem nasceu de novo é o quê?
mudança na mente. A segunda característica de quem nasceu de novo, eita glória, não se envergonha do evangelho, que é o poder. Tu perdeu de dar um glória a Deus, viu? Segunda característica de quem nasceu de novo, não se envergonha do evangelho, pois o evangelho é poder. Poder para salvar, poder para libertar, poder para transformar, poder para restaurar, poder para libertar, poder para quebrar grilhões, poder para quebrar algema, poder transformador. Alguém recebeu esse poder aqui? Deixa eu ver. Oh glória. Eita maravilha. Paulo escreve a carta à igreja em Roma. Ele escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Agora olha que coragem do apóstolo Paulo, trazendo a segunda característica de quem nasceu de novo. Por quê? Porque o evangelho que ele pregava, ele, aleluia, mesmo escreveu à igreja em Corinto dizendo que este evangelho era escândalo para os judeus. Esse evangelho era loucura para os gentios. Mas ele está dizendo: eu não me envergonho. Paulo, aleluia, pregava o evangelho de Cristo crucificado. E qual era o problema? O evangelho era vergonhoso para o mundo greco-romano. Por quê? Porque Paulo pregava um carpinteiro crucificado, aleluia, e não tinha nada de heroísmo ser um carpinteiro e ainda mais ser crucificado. Mas Paulo está pregando o evangelho, que é o poder. Ele pregava o Cristo que havia sido crucificado na cruz. Para o mundo antigo era símbolo de maldição, símbolo de terror, pois somente criminosos iriam para a cruz ser crucificado. Mas Paulo está, aleluia, dizendo: ele é o poder de Deus. O evangelho que eu prego é o poder de Deus, porque o evangelho que eu prego é humildade, é graça, é fé, é renúncia, é amor pelos inimigos. Eita glória. Paulo diz assim: esse evangelho é poder. Poder. E esse poder aqui é o dinamis, de onde vem a palavra dinamite. Eita glória. Há poderes que são destrutivos, mas o evangelho é poder, oh glória, para destruir as fortalezas de Satanás e libertar vidas e trazer novidade de vida para quem está preso. Paulo está dizendo: esse evangelho que é o poder de Deus, eita glória. Há poderes destrutivos, como eu já disse aqui. Poderes como o da bomba atômica, que foi lançada no dia 6 de agosto de 1945, a qual sepultou as cidades de Hiroshima, Nagasaki, no Japão. Poder destrutivo. Mas o poder que Paulo está dizendo é o evangelho. Esse evangelho tem o poder, aleluia, de quebrar pedra granítica. Esse evangelho que é poder entrou, aleluia, e passou os muros do Império Romano, chegou no palácio de Nero e ganhou toda a guarda pretoriana. Esse evangelho que é poder liberta o mais vil pecador, quebra as barreiras do diabo. O diabo veio para roubar, para matar, para destruir, mas o evangelho que é poder, o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Ele é poder, ele é poder. Alguém olhava para Paulo e dizia: tadinho de Paulo, um prisioneiro de Roma. Ele diz: dá licença por favor, prisioneiro de Roma não, eu sou um embaixador em cadeias. E o evangelho que eu prego é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. Levanta a tua mão, recebe o poder do alto. Levanta a tua mão, recebe a graça do alto. Oh glória, eita glória. Pode adorar Jesus. Eita glória. Aí Paulo escreve para um moço
seu filho na fé, Timóteo. Ele escreve para Timóteo dizendo: porque eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele grande dia. Paulo vai escrever a Timóteo 2 cartas. E sabe o que eu acho lindo, juventude de Jesus? É que Paulo, maior apóstolo que Deus levantou para ser dos gentios, ele poderia pegar o bastão da sua geração, que estava indo para o martírio, chamar os anciãos de Israel, chamar pessoas mais experientes, mas ele olha para um jovem. Ele olha para um jovem, que nós podemos nos identificar com ele, porque tímido, limitações, a saúde não era boa, tinha tanta timidez, mas Paulo se direciona para ele e diz: desperta, Timóteo, o dom já está em você, já foi imposto pela imposição de mãos. Ele poderia pegar o bastão da sua geração e entregar na mão das autoridades romanas, mas o evangelho, que é poder, Paulo entregou o bastão para Timóteo e diz: Timóteo, prega a palavra em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Não tinha vergonha do evangelho, não tinha vergonha no meio de uma sociedade corrompida, não tinha vergonha e não tenha medo diante das ideologias, diante das filosofias. O evangelho que você carrega é maior que filosofia, é maior que ideologia, é maior que sistema, é maior, é poder, é poder, é poder, é poder. O evangelho é poder, aleluia, oh glória. E sabe por que esse evangelho é poder? Porque o Cristo está vivo. Eu não sei se eu já falei aqui, mas se eu falei, tu vai ouvir de novo. E se eu não falei, tu vai ouvir nessa noite aqui. Um professor estava dando aula na sua sala de aula, e um aluno levantou a mão porque queria a oportunidade para falar. O professor lhe abriu a oportunidade e de repente o aluno falou assim: professor, com todo respeito, o Senhor é um cristão, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o teu Jesus, o homem foi tão pobre, mas tão pobre, que não teve dinheiro sequer para comprar uma sepultura e ser sepultado. E aí, professor, vai continuar anunciando esse evangelho de um Cristo morto, que não teve dinheiro para pagar a sua própria sepultura? O professor orou, pediu sabedoria a Deus, e o Espírito de Deus lhe deu. Ele abriu a boca e disse: meu filho, você está enganado. O meu Jesus não é pobre não, tá? O meu Jesus é dono do ouro e da prata. O que Jesus não é, é uma pessoa que desperdiça. Nunca gostou de desperdiçar nada. Multiplicou 12, aleluia, multiplicou pães e peixes para uma grande multidão. O que sobrou mandou guardar. E tem uma coisa: o meu Jesus não é bobo. Para que Jesus ia gastar com plano funerário? Para que Jesus ia gastar com caixão? Para que Jesus ia gastar com tanto aparato para a morte, se ao terceiro dia Ele ressuscitou? Ele está vivo e vivo para todo sempre, oh glória. Pode aplaudir a Ele, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Eita glória! Com respeito às demais religiões, mas nós do cristianismo, o que nascemos de novo, não da água, aleluia, não da carne, mas da água e do Espírito, nós podemos encher o nosso pulmão de ar, nós podemos abrir a nossa boca e numa reunião como essa, adorar aquele que vive, aleluia. Buda, o príncipe do Nepal, deixou as suas filosofias, aleluia, mas Buda morreu em busca da verdade. Agora o Jesus, o evangelho que é poder, Jesus anunciou: eu não estou em busca da verdade, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Buda morreu
morreu, mas não ressuscitou. Allan Kardec, o pai do Espiritismo, com seu evangelho segundo o Espiritismo, morreu, mas ao terceiro dia não ressuscitou. Com todo respeito, a rainha Elizabeth da Inglaterra, que teve 19 dias de culto fúnebre, de caixão de carvalho, recoberto de chumbo, para não decompor com facilidade o corpo. Com todo respeito, a rainha da Inglaterra, a sua memória, ela morreu, nações inteiras mandaram os seus representantes, mas não aconteceu mais nada do que sepultar o seu corpo. Mas o nosso Jesus, o nosso Jesus, o nosso Jesus, eita glória, o nosso Jesus foi colocado na sepultura. Eita, aramanduia séria. As irmãs foram de madrugada, chegaram lá, a pedra estava removida, os anjos já foram anunciando: estão fazendo o que aqui? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Sinta ele aí, sinta a presença dele. Oh glória, eita glória. Bora fazer um negócio aqui. Se essa pessoa quiser, pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado. Pega aí, pega. A juventude aqui também. Ei, você também que está aí, pega na mão dessa pessoa. Jesus falou assim, ó: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Sabe quem está no meio aí? Jesus. Sabe quem vai renovar você aí? Jesus. Sabe quem é que vai libertar a tua família? Jesus. Sabe quem é que vai fazer maravilhas? Jesus. Sabe quem vai abrir o mar vermelho? Jesus. Sabe quem vai fechar a boca do leão? Jesus. Sabe quem vai apagar a força do fogo? Jesus. Sabe quem é que vai curar? Jesus. Sabe quem vai libertar? Jesus. Sabe quem vai abrir a porta? Jesus. Sabe quem vai restaurar? Jesus. 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 Ele está vivo. Se você acredita, levante a mão desse crente aí, adore ao nome dele, porque ele está vivo. Handui cantou, handui camandaia se, erabacia, handerecia, handui camanchoia se. É esse Jesus que está vivo, aleluia. Coral jovem, Agnus Dei, é esse Jesus que está vivo. Improváveis, é esse Jesus que está vivo. Eclésia, chamados para fora, que entrega o evangelho, que é poder, que vai vos levantar com poder e autoridade. Para onde vocês pisarem o pé, pode entrar na faculdade. A estatística diz que a cada 10 filhos de crentes que entram na faculdade, 7 se desviam. Mas isso não serve para a juventude Canaã, para jovens aqui. Você vai entrar crente e vai sair mais crente ainda, porque o evangelho é poder, é poder, é poder, é poder. É pra cantoremai Henrica manchoia séria. E a terceira característica de quem nasceu de novo. A primeira, transformação na mente. A segunda, não se envergonha do evangelho, pois é o poder. A terceira característica de quem nasceu de novo é que ele tem uma vida de um caráter tão ilibado que até para falar mal dele ou dela vai ter que mentir. Eita, só os irmãos daqui entenderam. Ei, me dá mais um pouquinho só de som, aleluia, para me falar, os irmãos ouvir ali. Ei, quem tem um novo nascimento, uma nova identidade, quem nasceu de novo, vive uma vida de um caráter tão ilibado, uma vida tão escondida em Deus, que até para falar mal dele ou dela vai ter que mentir. Será, irmã Adriana? É claro, olha para José.
José entrou no Egito como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, o capitão-mor de Faraó. A mulher de Potifar começou a colocar os olhos no menino, no jovem, moço bonito, moço crente, moço diferente. Mas José, aleluia, tem uma vida escondida em Deus. A mulher faz uma proposta, mas José sabe para onde ele vai, quem ele serve. Ele não vai trocar a promessa por uma proposta, ele não vai trocar o que é eterno pelo momento passageiro. Então, para falar mal de José, ela teve que mentir. O marido chegou e disse: olha, tentou abusar de mim, tentou me assediar. Se Potifar tivesse acreditado na mulher, tu acha que ele só teria mandado prender José? Ele teria mandado executar. Mas para falar mal de José, ela teve que mentir, inventou mentira. Para falar mal de você, vai ter que mentir, porque você está escondido em Deus, é nova criatura, nasceu de novo. Eita glória, eita glória. A mulher de Potifar mentiu acerca do caráter de José. Mas mentira tem perna curta, tá? A mentira só vai enquanto a verdade não chega. Daqui a pouco, aleluia, não tem eleição no Egito, mas Deus já faz, aleluia, já de primeira mão, no primeiro turno, ganhou invicto, sem nenhum concorrente. Quem? José. E quem falou mal, teve que ir na reunião solene. E quem inventou a mentira, teve que bater continência. E quem falou mentira, teve que ver o Egito inteiro se posicionar e chamá-lo, aleluia, de governador, e dizer: o homem que Deus levantou para um tempo como este. Quem falou mal de você, a mentira vai cair por terra. Segunda carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Pedro diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se alguma coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aí Pedro diz: se está sofrendo como malfeitor, dá para se preocupar. Se está sofrendo como alguém que se intromete em negócio alheio, é preocupante. Mas se está sofrendo sem dever nada, glorifica. O Espírito de Deus pousa sobre você, a graça do Espírito pousa sobre a tua vida. E aqui para eu finalizar, eita glória. Primeira característica, mudança de mente. Segunda, como? Não se envergonhar do Evangelho. Terceira característica, tem um caráter tão ilibado que até para falar mal vai ter que mentir. E a quarta que eu finalizo. Oh glória. O nascido de novo não anda conforme os padrões morais do mundo. Hoje tudo é relativo, diz que não tem verdade absoluta. O nascido de novo não é assim não, tá? Ele é transformado. Tem 3 jovens lá na Babilônia, para eu fechar aqui. Eu tenho para mim meus pastores que foi Nabucodonosor que inventou a Lollapalooza. Tenho para mim. Promoveu a festa das músicas, dos gostos, sorte de música. Quem gosta de MPB, bora lá. Quem gosta do pagode. Ele promoveu uma festa musical. E sabe o que acontece? Música é um ato de adoração. Música é nós sabermos quem estamos adorando através da música. Existe um Deus camuflado através do ritmo, da melodia e da letra. Mas sabe o que é bom aqui em Canaã? É que cada louvor que é sacrificado nesse altar nos leva mais para perto de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe o que diz Deus à igreja em Canaã? Salmo 140
49, verso 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos. Tinha uma estátua, tinha uma ordem de adoração, mas olha os 3 meninos: é melhor morrer queimado do que viver separado da presença do Deus de Israel. A gente vai jogar na fornalha, pode jogar. A gente vai amarrar vocês, pode amarrar. E quem é o Deus de vocês que vai livrar vocês da nossa mão? Olha, se Deus quiser livrar, a gente adora Ele, mas se Ele não quiser livrar, não tem problema nenhum. A gente continua sendo fiel, adorando, exaltando, glorificando o nome dEle. Queimaram os meninos? Não, o que queimou foi a corda que prendia. E hoje o que vai queimar não é a tua fé, não é a tua vida, não é os teus projetos, não é o teu propósito. O que vai queimar é a corda que prende, é a corda que amarra, é a corda que embaraça. O nome do Deus do céu vai ser glorificado na tua vida. Você crê nisso? Você acredita? Então aplauda o nome do Senhor. Oh glória! Eita glória! Ei, quer ver mudança de vida? Quer ver um crente nascido de novo? Pedro, antes de nascer de novo, até andava com Jesus, até aprendeu, mas na hora do nervoso, cortou a orelha de Malco. Mas depois que o homem foi transformado, Atos capítulo 2, Pedro não vai pegar espada para matar ninguém, ele nasceu de novo. Ele não vai bater boca com gente que está dizendo estão embriagados, estão cheios de vinho, não. A espada que Pedro vai pegar é a espada do Espírito. Ele prega a palavra, e com a pregação da palavra 3.000 almas se convertem a Jesus Cristo, porque evangelho é mudança de vida, é testemunho. A sociedade não se conforma somente em Cristo, é a psicologia, mas Cristo é a psicanálise, mas Cristo é a filosofia, mas Cristo é a ciência, e Cristo não. Cristo é suficiente, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é grande, Ele é forte, Ele é infalível, Ele é imutável. Tem uma amiga minha que diz assim: pregue a palavra e deixe o efeito com o dono dela. Eu preguei a palavra, o efeito quem traz é Deus. Eu preguei a palavra, quem opera é Deus. Eu preguei a palavra, quem traz o acender no coração é Deus. E se você acredita nessa palavra, fica de pé por gentileza para a gente orar. Eita glória! Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Eu sei que o meu tempo já está positivo. Coloca na conta de Jesus, tá? Vai murmurar não. Se o teu patrão pede para você fazer hora extra, você fica sorrindo, porque sabe que no final vai receber uma gratificação. Está na casa de Deus. Coloca tudo na conta de Jesus. Mas conforme foi me instruído aqui, eu quero conhecer, e rapidamente eu já entrego o microfone. Pessoas que foram convidadas a estarem nesse lugar, mas que ainda não são cristãs, ou já foram e pararam na caminhada. Eu só quero lhe conhecer. Tem alguém? Se tiver, faz um sinal com a tua mão só para eu te conhecer. Tem 2 vidas aqui à frente? Tem mais alguém que ainda não é crente ou parou na caminhada? Me ajuda aí, minha gente, o povo da intercessão. Tem aqui uma moça também. Tem mais alguém? Se não for constranger vocês que ainda não são crentes, cristãos, confessaram Jesus como Salvador, ou que pararam na caminhada, eu poderia orar por vocês aqui de pertinho? Você pode sair do seu lugar, quem não é crente ou quem parou na caminhada. Vem cá rapidinho, vem, para a gente orar nessa noite. Eita glória! Veja se tem alguém do teu lado que ainda não é crente ou parou na caminhada. E se essa pessoa quer vir aqui à frente receber uma oração. O evangelho é o poder. O evangelho é o poder. Qual o seu nome, minha amiga? Qual o seu nome? Radassa. Mais alguém aqui? Neide. Carlos. Qual o seu nome? Márcio. Joseli.
Nós vamos orar por vocês aqui nessa noite, tá? Quem andou com Jesus e parou na caminhada? Deixa eu conhecer. Tu parou na caminhada? No caso, os demais ainda não confessaram a fé em Cristo Jesus. Não é religião não, meu amigo, é Jesus. Nós vamos orar por vocês, sabe por quê? Vocês têm algo precioso, a vossa alma. E é tão preciosa que Jesus veio para nos salvar de uma condenação eterna. A gente era inimigo de Deus, e pelo sacrifício de Cristo Ele nos tornou amigo, ó. Então a gente vai orar, Márcio, pela sua vida, pela vida deles, porque é a escolha mais importante da vida que o ser humano pode fazer. Aonde passaremos a eternidade? Com Cristo. Ah, que coisa boa. Mas a decisão é de vocês. Estende as mãos para cá, embora orar. A mocidade que está fumegando aqui no altar, oh glória. Oh, coisa boa é pregar para vocês, cheios, alegres, vivos, amantes da palavra. Estendam as mãos para cá. Agora é a hora, como o pastor, aleluia, Rogério falou, é a hora de clamar pelas vidas que estão aqui no altar, tá bom? Querido Espírito Santo de Deus, aqui estamos. Diante da tua presença nos colocamos para apresentar a ti as vidas que estão no altar. Eu preguei a tua palavra, o teu evangelho que é poder. É somente o teu evangelho que traz luz à mente, Senhor, do perdido. É somente o evangelho que é poder, que traz a nossa consciência que estamos perdidos e necessitamos de um Salvador. É somente o evangelho que é poder, que nos dá desejo de voltar à nossa casa celestial, mas compreendendo que o caminho de volta é Cristo. Espírito Santo, é somente o evangelho que é poder, que pode quebrar grilhões nessa noite. É somente o teu Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu preguei a tua palavra, Espírito Santo, e tu sabes como amo pregar a tua palavra. Tu sabes como arde em meu ser pregar a tua palavra. Senhor, não preguei conto de fadas, não preguei história de carochinha, não preguei fábulas, não preguei filosofia. Eu preguei o teu evangelho que é poder. E a igreja em Canaã, a igreja evangélica Canaã, ama o teu evangelho que é poder. Essa juventude que está no teu altar ama o evangelho que é poder. O Senhor está aqui, é somente o teu Espírito que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A igreja continua orando, porque eu vou perguntar para eles aqui: quer voltar para Jesus hoje? Tem uma vida voltando para Jesus aqui. E você, minha amiga, tem mais uma vida voltando para Jesus aqui. Tem a terceira vida voltando para Jesus. Melhora essas palmas, minha gente. Oh glória. Oh Senhor Márcio, o Senhor já tem cara da igreja evangélica Canaã. O Senhor já tem semblante de crente aqui da Canaã. Não tem ninguém olhando para o Senhor. Está tudo orando aqui. Quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? O Márcio está entregando a vida a Jesus, não. E o Senhor tem mais uma vida se rendendo a Jesus aqui. Eita glória. Ah, minha gente, deixa eu dizer aqui para me terminar. A festa subiu de nível, tá? Até, aleluia, minutos atrás a festa era aqui na rua Goiás, aleluia. Agora a festa subiu de nível porque tem vidas no altar. Os anjos de Deus estão adorando pelos pecadores que se arrependem. Então aplauda Jesus com força, aplauda Jesus com excelência. Que Deus vos abençoe, meus pastores. Oh
glória, alguém vai pegar o nome de vocês. Agora dá um abraço nesse crente aí e diga: tu nasceu de novo. Eu estou vendo Cristo na tua vida. Tu tem característica de quem nasceu de novo. Se puder adorar, adore. Se puder sair do teu lugar e abraçar alguém, abraça. Jesus está presente na casa.